fina. Não é frio pensar? Ou os peixes dos meus Florianópolis, ou tem muita gente que quer meu pescado. No começo do século passado, a pesca predatória já era motivo de indignação. As tais redes de malha fina, os barcos com redes de arrastão, os pescadores estavam preocupados. E como não ficar indignado? Até dinamite usam para matar os peixes. O senhor tem que fazer alguma coisa. Isso é desgraça. Esse barco de arrastão tira todos os peixinhos do mar. Já é abril e ainda não chegou peixe na ilha. Afinal de contas, o senhor é ou não é o capitão do porto? Sou, mas não posso fazer nada. Os donos dos barcos são pessoas muito influentes, com muito dinheiro, não tem? Dinheiro ganhado que a malta cardume. Tem visto um monte de peixinhos miúdos morrendo na praia, sem serventia. Os camarões, me diz assim, ó, saindo da tarrafa de malha fina, direto para o bucho da galinha. Se ninguém fizer nada, os pesqueiros vão ficar vazios. Nós vai passar fome, vice. Vendo essas imagens, até parece que foi fácil chegar até aí, né? Mas não foi. Foi muito difícil mesmo. Enquanto vocês continuam assistindo alguns personagens que eu fiz para a televisão, permita que eu conte um pouquinho da minha história e também o porquê que eu resolvi criar esse projeto Oficina de Teatro Silvio Brasil. Continue assistindo e ouça a minha história. O teatro entrou na minha vida quando eu ainda era uma criança e estudava na Escola Básica João Gonçalves Pinheiros, no bairro Rio Tavares, em Florianópolis, Santa Catarina. Isso aconteceu por acidente, isso mesmo, acidente. Mas não foi comigo, e sim com um colega de escola que estava participando de uma apresentação para o Dia da Bandeira. A professora dele havia escrito uma pequena e rápida peça de teatro para que os alunos a interpretassem aos professores, diretores, pais e alunos. Era um dia de festa, lembro-me como se fosse hoje. Apesar do mês de novembro, era um dia frio e eu estava com minha mãe aguardando as homenagens à bandeira iniciarem. Eu ali, quieto, ao lado dela, apenas olhando os alunos correndo de um lado para o outro. Naquela época, eu estudava em um horário alternativo devido a muita quantidade de alunos. Era das 11 horas da manhã às 2 horas da tarde. Como minha mãe e meu pai trabalhavam nesse horário, e meu irmão estudava em horário normal pela manhã, após o almoço ele ficava com a vizinha, até que minha amada mãezinha retornasse por volta das 4 horas da tarde para casa. Na época, ela era faxineira e meu pai, servente da prefeitura de Florianópolis, em Santa Catarina. Quanto orgulho dos meus pais! Eu, como não podia ir para casa às 2 horas da tarde, ao invés de ficar jogando bolinha de gude com os coleguinhas, tinha como hábito assistir aos ensaios da peça de teatro de uma outra turma para a apresentação do Dia da Bandeira. Voltando ao início desse relato, nesse dia, o menino que seria o personagem principal, ao correr pelo pátio com outros amiguinhos, caiu e quebrou o braço. Chamaram a diretora e ela o levou correndo para o hospital. A professora dele ficou apreensiva, pois em poucos minutos a turma dela teria que ir para a quadra de esportes da escola fazer a apresentação. Ela estava prestes a cancelar quando uma aluna disse: "Professora, chama o Silvio Brasil. Ele assistiu os ensaios e sabe tudo. Fala com a mãe dele." Quando ouvi aquela menina citar o meu nome e apontar para mim, a minha mãe me olhou. Após falar com ela, a professora me perguntou se eu poderia substituir o menino que havia quebrado o braço. Eu mesmo, sem ter a certeza, disse que sim. Me juntei aos demais e fomos fazer a apresentação. Não sei como, mas eu não errei nada. Fazer aquilo era novo para mim, mas muito compensador. E detalhe, ao final, os aplausos foram acolhedores ao meu nervosismo, mas ao ver minha mãe me aplaudindo, me senti com tanto orgulho e felicidade que desejei fazer mais vezes o que me apresentaram como teatro. Daquele dia em diante, eu comecei a ter um costume que irritava meus pais. Eu passei a querer decorar todas as falas dos comerciais de TV
E assim que eles começavam, eu os repetia. Minha mãe ficava possessa da vida. Participei de outras apresentações e me tornei líder de classe por ser o mais falante e desinibido para falar em público. O tempo passou e aos 14 anos de idade ocorreu um fato que acabou fazendo com que eu me entregasse de vez à arte de interpretar. Um professor de artes começou a lecionar na escola. Eu estava na 8ª série do 1º grau, era assim chamada na época. Ele, já no primeiro dia, reuniu os alunos e fez uma costura de texto e disse: vamos fazer um grupo de teatro. Mário César Alves era o nome deste mestre. Não sei se ainda vive, mas ele tinha o costume de usar um blazer vermelho que eu adorava. Para criar o grupo, ele precisava da autorização dos pais para que os alunos pudessem ficar após a hora das aulas e ensaiar. Levei a declaração para os meus pais e minha amada mãezinha respondeu: você vai estudar. Que teatro que nada. Isso não dá futuro para ninguém. Teatro é coisa de vagabundo que não tem o que fazer. Essas palavras me tocaram a ponto de eu discordar dela, pois eu havia feito parte de uma peça anos anteriores e outras nas salas de aula e jamais fui uma criança preguiçosa. Coitadinha da minha mãezinha. Em sua infância, ela nunca teve a oportunidade que o destino estava dando ao seu filho e entendi perfeitamente as colocações dela. Por discordar e querer mostrar que ela estava enganada, falsifiquei a assinatura dela na autorização e comecei a fazer teatro sem que meus familiares soubessem, nem mesmo meu irmão. Éramos muito pobres e, como desculpa, eu dizia que haveria aula extra de leitura na escola. Pegava minha pasta feita, sabe com quê? Com um pacote plástico de 5 quilos de arroz. E assim foi o meu início. Depois me envolvi com outros grupos e fui me profissionalizando. Para ir aos ensaios e não deixar que ninguém desconfiasse, eu trabalhei como repositor de supermercado, servente de pedreiro e vendedor de laranjas. Meu dinheiro era dado aos meus pais para ajudar em casa e um pouco para eu ir ao teatro. Meus pais só souberam que eu era ator quando, com 18 anos, passei em um teste para um comercial na TV. Interpretei um plantador de tomates. E depois vieram outros trabalhos no teatro, televisão e, finalmente, no cinema. Foi uma pequena participação, mas que me rendeu convites para outros filmes. Eu interpretei esse personagem, Carlos Alberto. Até que um dia passei em um teste para interpretar personagens nativos de Florianópolis na série Santa Catarina, 100 anos de história. Foi nessa série que conheci pessoas que antes eu só os via na TV. Em pouco tempo eu estava na tão sonhada Rede Globo, fazendo testes atrás de testes. Foram vários trabalhos na TV, mas eu já era adulto, tinha filhos, e aí surgiu a oportunidade de trabalhar como modelo fotográfico e locutor de rádio. Hoje, com o meu projeto, desejo dar oportunidades a aqueles que, quem sabe, um dia possa ser um ator ou uma atriz profissional, assim como sou hoje. Após muito tempo adormecida em mim, devido a outros caminhos trilhados, resolvi ressuscitar minha veia artística, fazendo-a pulsar novamente. Mas desta vez, ministrando oficinas para, desta forma, eu repassar a muitas crianças e adolescentes os meus conhecimentos, experiências e descobrir, quem sabe, um novo ator ou atriz através do meu projeto Oficina de Teatro Silvio Brasil. Oficina de Teatro Silvio Brasil, porque o futuro é uma incógnita. Vejam algumas fotos que mostram os bastidores de produções onde Silvio Brasil atuou.
tivermos que fazer teatro em meio a muralhas, assim o faremos, segurando paredes e encenando. Carlos Nejar.